Na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a estrutura da guerra na Europa começou a se transformar profundamente. A figura do cavaleiro montado, blindado com armadura completa e portando armas brancas de prestígio, ainda ocupava espaço simbólico nas cortes e crônicas, mas sua eficácia prática no campo de batalha vinha sendo contestada de forma crescente. Desde o século XVI, já se notava que formações de infantaria disciplinadas, como os piques suíços ou os lansquenetes alemães, eram capazes de resistir a cargas de cavalaria com sucesso, reorganizando a dinâmica entre mobilidade, choque e defesa. Paralelamente, o uso de artilharia começava a alterar profundamente a guerra de cerco. Canhões grandes e pesados, carregados com pólvora negra, já tinham provado sua utilidade ao demolir muralhas antes consideradas inexpugnáveis. A pólvora não era mais uma curiosidade alquímica, era uma tecnologia consolidada, e sua aplicação se espalhava dos arsenais das cidades para o campo aberto. No entanto, uma lacuna persistia: como aplicar a força explosiva da pólvora na mão de um único soldado? As primeiras experiências, como as primitivas rendigones, representavam um passo inicial. Eram tubos de ferro montados sobre hastes de madeira, disparados com auxílio de uma brasa acesa. O processo era instável, inseguro e pouco eficiente. Exigia que o operador manejasse o fogo com uma das mãos e segurasse a arma com a outra. A mira era quase nula, e o risco de acidente era constante. Ainda assim, a rendigone representava um ponto de virada, a ideia de fogo portátil, de armar o soldado comum com um instrumento capaz de romper armaduras, deixava de ser teoria. Foi nesse contexto que surgiu a arquebus, ou arcabuz, por volta de 1475. A grande inovação que diferenciava a arquebus da rendigone estava no seu mecanismo de disparo. Em vez de exigir uma brasa manual, a arquebus empregava um sistema de serpentina com pavio lento, chamado de machote. Um pavio em brasa era preso a uma alavanca metálica articulada. Quando o gatilho era puxado, a serpentina descia até o ouvido da arma, acionando a ignição da pólvora. Essa mudança simples permitiu que o atirador utilizasse ambas as mãos para mirar e atirar, com muito mais segurança e precisão. A arma também ganhou melhorias estruturais. O cano ficou mais longo, permitindo maior alcance e estabilidade balística. A coronha, apoiada no ombro, melhorava o controle do recuo. A pólvora era colocada com mais cuidado, e a munição, geralmente uma esfera de chumbo, era inserida com um bastão. O processo de recarga era demorado, mas passível de aprendizado. Mais importante, a arquebus podia ser reproduzida em larga escala. A adoção da arquebus nas Forças Armadas Europeias foi rápida e decisiva. O primeiro grande exemplo de uso militar sistemático da nova arma surgiu com a formação dos terços espanhóis, tropas de elite compostas por uma combinação equilibrada de piques, espadas curtas e arcabuzeiros. Os arcabuzeiros operavam em fileiras, protegidos por infantes com lanças, disparando salvas alternadas que impunham uma nova lógica de combate, não mais o embate individual, mas o fogo coordenado. Esse novo arranjo tático teve impacto brutal nas guerras do período. Em Cerignola, em 1503, uma força espanhola composta por muitos arcabuzeiros derrotou uma cavalaria francesa em campo aberto, abrindo caminho para a hegemonia dos Habsburgo no sul da Itália. A Batalha de Bicocca, em 1522, reforçou esse padrão. Tropas francesas e suíças foram massacradas ao tentar avançar contra posições defensivas espanholas bem armadas com arcabuzeiros entrincheirados. E em Pavia, em 1525, talvez o exemplo mais emblemático, o rei Francisco I da França foi capturado após suas forças colidirem com linhas ocultas de arcabuzeiros espanhóis, encerrando de vez a era em que a cavalaria decidia sozinha os destinos de uma guerra. O efeito psicológico da arquebus também era relevante.
O estampido do disparo, a fumaça densa da pólvora e a possibilidade de atravessar uma armadura a curta distância afetavam profundamente a moral das tropas inimigas. A guerra tornava-se mais ruidosa, mais imprevisível, mais mortal e menos heróica. O prestígio do combate corpo a corpo declinava diante da letalidade anônima de uma fileira de atiradores sincronizados. No entanto, a arquebus ainda apresentava desafios. Seu mecanismo de ignição com pavio lento exigia que este permanecesse aceso durante toda a movimentação do soldado, o que causava problemas em ambientes úmidos ou com ventos fortes. A recarga levava tempo e o processo expunha o operador. Era necessário limpar o cano, inserir a pólvora, a bala, usar a vareta e preparar novamente a serpentina, um ritual que exigia calma, treino e precisão, mesmo no caos da batalha. Apesar disso, sua maior virtude permanecia: era uma arma que qualquer homem, mesmo sem experiência militar anterior, poderia aprender a operar com algumas semanas de instrução. Isso revolucionou a estrutura dos exércitos. Já não era necessário depender apenas de cavaleiros treinados por anos, ou de arqueiros hereditários como os do exército inglês. Um camponês treinado podia se tornar um soldado de linha, com poder letal real. Essa mudança teve consequências políticas e sociais importantes. O poder de fogo passava a estar nas mãos do povo, e, mais que isso, o Estado ganhava um instrumento para patronizar, treinar e sustentar exércitos permanentes. A arquebus favorecia as monarquias centralizadas, que passaram a investir em oficinas, armazéns de pólvora, fundições de canos e estruturas logísticas que permitiam armar milhares de homens em pouco tempo. O domínio da guerra deixava de ser artesanal e se tornava industrial, um prenúncio de tudo que viria nos séculos seguintes. A construção do cano da arquebus refletia um nível de sofisticação metalúrgica impressionante para a época. Em vez de ser moldado por fundição direta, como se fazia com canhões, o cano era forjado manualmente a partir de uma longa tira de ferro aquecido, enrolada em espiral ao redor de um mandril cilíndrico. Essa espiral, ainda incandescente, era então martelada com precisão para que suas bordas se fundissem sob calor e pressão, um processo conhecido como soldagem por forjamento. Após o resfriamento, o mandril era cuidadosamente removido, e o interior do tubo era limado para garantir um fluxo regular no disparo. Esse método permitia a produção de canos relativamente padronizados, com boa resistência à pressão e menor risco de falhas explosivas. Embora empírico, o processo já demonstrava lógica pré-industrial, aproximando o ofício do armeiro de uma verdadeira linha de produção artesanal em série. O alcance da arquebus não se limitou à Europa. Ela logo atravessou continentes, sendo adotada e adaptada por diversas culturas. No Japão, a chegada dos portugueses em 1543 marcou o início de uma revolução militar local. Os japoneses rapidamente copiaram e adaptaram a arquebus, que passou a ser chamada de Tanegashima. Durante as guerras Sengoku, essa arma foi decisiva para o sucesso de diversos clãs, incluindo de Oda Nobunaga, que empregou milhares de atiradores armados com Tanegashima em batalhas históricas como Nagashino em 1575, impondo derrotas a cavaleiros samurais com táticas de fogo coordenado. O Império Otomano também incorporou arcabuzeiros em suas tropas, especialmente entre os janízaros, enquanto reinos da África do Norte e na Pérsia utilizaram variantes da arma em guerras regionais. A arquebus chegou até o Novo Mundo com os conquistadores espanhóis, sendo usada tanto em batalhas abertas como na repressão aos povos indígenas durante a colonização. Sua penetração cultural e militar é prova do quanto seu design era funcional, replicável e eficiente, ainda que rudimentar. O legado da arquebus está longe de ser apenas mecânico. Ela representa um ponto de inflexão simbólico. Foi a primeira arma de fogo portátil usada em massa com sucesso militar comprovado. Alterou o equilíbrio entre classes sociais no campo de batalha,
promoveu a centralização do poder estatal sobre os exércitos e abriu caminho para séculos de guerra baseada em disciplina, produção padronizada e fogo coordenado. Mesmo com suas falhas, baixa precisão, lentidão no recarregamento e dependência de um pavio aceso, a arquebus cumpriu um papel fundamental na história militar. Foi o elo entre a brutalidade artesanal da Idade Média e a eficiência industrial subsequente. Eu sou Simão, e vou trazer muitos outros artigos como este, apresentando a trajetória das armas de fogo portáteis ao longo da história. Fique por aqui para acompanhar os próximos capítulos, e se gostou deste conteúdo, por favor inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar aprimorando nosso trabalho, oferecendo cada vez mais e melhores artigos para você.